Se eu falar que não era pra mim estar vivo, cara, nessas horas, aproveitando tudo que Deus tem pra mim de bom, se eu falar pra vocês que não faz tanto tempo isso, cara, não faz tanto tempo. Minha magrela aqui, a gente vai ver uma vistinha do lago agora. Só pra falar pra vocês que como que eu ouvi a voz de Deus, cara. Olha que louco. Mais um crente chato querendo falar que ouviu a voz de Deus. Mano, não é mentira não, velho. Eu ouvi de verdade, realmente. Vamos deixar a magrela aqui num canto. Cara, o que eu quero falar pra vocês é que, olha isso aqui. Isso aqui é a liberdade que a gente conquista trabalhando, mano. Escolhas que você faz na vida que você pode conquistar. Tô no meu horário de almoço e eu tenho essa qualidade de vida, mano. Pegar a bike e vir pra um lago, tá ligado? Tipo, ver os passarinhos, ficar de boa. Cara, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Não era pra mim estar vivo, mano. Esse é o mais louco. Teve uma noite que eu tava bem depressivo. Eu não queria nada, mano. Eu não queria viver. Eu tinha tudo que um jovem de 16 anos queria ter. Eu tinha uma casa muito top. Morava com a minha mãe, todos os meus irmãos. Eu tinha uma vida assim de, vamos dizer, cara, de princesa, né? Playboy mesmo. Uma parada mais ou menos essa. E simplesmente eu tinha videogame, celular do ano, mano, bike. Nossa, minha bike era nervosa naquela época. Tinha muita coisa. Simplesmente acabou. Eu não conseguia sentir aquele brilho, aquela felicidade, mano. Porque eu não tava feliz comigo mesmo, mano. Com a minha relação que eu tinha com meus pais, etc. E eu vi que o problema não era as coisas, nem eles, era eu. Tá ligado? Essa é a parada, mano. O problema não era eles, era eu. E simplesmente, minha mãe me chamou no dia que tinha um culto, naquele dia, né? E ela me chamou pra mim ir pro shopping. E eu nunca faltava um culto na igreja, eu tava começando a ir na igreja, né? E eu lembro que a minha mãe falou assim, não, vamos pro shopping, todo mundo vai e tal, não sei o quê. Eu falei, então beleza, vamos. Deixei de ir no culto de Santa Ceia. Todo mundo sabe que, quem não sabe, culto de Santa Ceia é onde eles dão pão e suco de uva pra gente ter sempre em memória aquilo que Jesus fez antes dele partir, né, cara? Antes dele, tipo, se entregar lá com os discípulos na mesa e tal. Eu não vou entrar no assunto, senão o vídeo vai ficar gigante. Só que eu tava nesse dia e eu nunca faltava um culto, e nesse dia eu faltei, tava muito depressivo, ouvindo música sad no fone. E eu fui lá pra esse shopping e tal. E no meio do caminho eu queria abrir a porta do Uber, cara. Eu lembro que tava começando essa parada de Uber, hoje já é uma parada que todo mundo usa. E as pessoas tinham até medo de usar Uber, né? E aconteceu que eu quis pular do Uber, cara. Simplesmente abrir a porta, tirar o pino assim, abrir a porta do Uber, e eu vi que um caminhão tava atrás, e falei, mano, não vai nem chance de eu sobreviver. E nesse dia eu comprei até uma camisa meio sad assim e tal. E aconteceu, bem nesse mesmo dia, eu voltei pra casa, depois que a gente comemorou lá, voltei pra casa, tirei foto dessa camisa e postei no Snapchat, cara. Nem era no Instagram, no Snapchat. Eu nem lembro se eu tinha Instagram nessa época. E quando eu postei essa parada, um amigo meu falou, cara, só faltou um pão e um vinho hoje. Só faltou você no culto. Eu fiquei mais triste ainda, que eu falei, cara, e agora? Só faltou eu no culto. Eu devia ter ido, minha vida ia ser melhor, ia ser diferente e tal. Então, assim, a escolha que eu fiz, eu me senti mal por ter escolhido ela, ter feito aquilo. E ainda mais ter comprado aquela camisa, tipo, escrito tudo umas paradas tristes, tá ligado? Aí eu fiz isso e depois passou um... Cara, acho que nem em 10 minutos, assim, eu já tava no PC lá, querendo chorar pra caralho, querendo, tipo, tirar minha vida, assim, aquela parada pesando a minha consciência. Quem já teve depressão sabe, mano, que bagulho foda do caralho. E depois disso, mano, eu coloquei um fone, eu coloquei uma música que eu nem lembro, nem sei o que era, assim, só tinha um toque meio calmo, pra acalmar minha cabeça. E quando eu coloquei essa música, cara, simplesmente veio uma voz no meu ouvido. Nossa, que bonito, mano, olha esse passarinho lá, mano. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mano. Nossa, mas que vista magnífica, cara. E eu coloquei uma música muito triste no fone, né? Meio melancólica, assim. E eu acho que era até um louvor meio nessa pegada, não lembro. Mas eu ouvi no fone, ouvi numa dimensão assim do meu quarto, tá ligado? Um eco. E dentro de mim mesmo. E Deus falou pra mim, cara,
Mano, eu não vou lembrar certinho as palavras, só que ele falou assim: só eu posso te dar a alegria que você precisa. Algo desse sentido assim. E, mano, eu ouvi essa parada em tudo que eu podia pra ter a certeza, tá ligado? Eu, tipo, parecia que o bagulho falava no meu quarto, dentro do meu fone, com aquele toquezinho melancólico tocando, e dentro de mim mesmo, tá ligado? Dentro, tipo, do meu ouvido, assim, lá dentro mesmo. E foi uma experiência sobrenatural, mano. E depois que eu ouvi isso, caiu, tipo, tá ligado quando você derruba glitter de cima, assim, e ele vai caindo? E aquilo começou a cair, mano, desde a minha cabeça até o meu pé, velho, tá ligado? E desde então, cara, eu nunca fui um cara, sempre depois passei uns bocados também, a gente pensa em, mano, é melhor a gente acabar com a nossa vida, é melhor a gente parar com tudo, desistir. Só que nunca mais foi com aquela mesma intensidade, tá ligado? Nunca mais, e eu sempre sabia o que eu poderia fazer para que eu não tivesse naquele abismo, tá ligado? Eu sabia a direção que era a saída para mim sair daquele abismo. Porque era o próprio Deus, mano. E com esse vídeo eu simplesmente quero te falar isso, cara. Tipo, muita gente desacredita pra caralho de experiência sobrenatural, de Deus e fé, mano. Mas eu falo pra vocês, cara, eu já vi muita coisa na vida em questão a isso, porque eu era bem da igreja, assim, e foi muito bom pra mim crescer no meio evangélico, assim, no meio da igreja. Aprendi coisa pra caramba. Algumas coisas me fizeram sair, mano, e eu quero muito contar isso em outros vídeos. Mas uma coisa é certa, cara. Se é só Deus que pode te dar a felicidade que você precisa, tá ligado? As coisas, elas podem te ajudar, mano. Ter uma vida assim, tá ligado? Tipo, tá num ambiente desse, na hora do seu intervalo do almoço do trabalho, e conseguir fazer atividade física, e passear, e fazer trilha, e fazer vários esportes e tudo mais, mano, pode te ajudar pra caralho a ter uma vida muito, tá ligado? Muito diferenciada, mano, nos dias de hoje. Pode te ajudar muito. Mas assim, cara, só Deus vai poder te dar aquilo que você realmente precisa. E é muito interessante porque, mano, a natureza, ele criou, mano, tá ligado? Ele simplesmente, tipo, criou tudo isso que a gente olha e às vezes você nem sabe explicar o motivo que você está se sentindo tão bem, tá ligado? Mas você se sente bem, mano, quando você tá perto da natureza, perto dos pássaros e tudo mais, você se sente bem pra caralho, mano. Então, tipo assim, você desgruda das telas e tudo mais, então isso é muito bom, mano, tanto pra sua saúde física quanto a saúde mental mesmo, tá ligado? Mas não dá pra negligenciar que, mano, a fé, Deus, vou falar assim um pouco da religião em si, assim, tá ligado, pá? Ela te ajuda a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então assim, cara, jamais na sua vida negligencie isso, tá? Porque é a única coisa que pode te levar muito nos lugares altos, assim, mano, que tipo, tu vai se sentir realizado, tá ligado? É o próprio Deus, é a própria presença dele, mano, é tu, tipo, botar um fone e sair conversando assim, como você estivesse realmente conversando com um amigo seu, tá ligado? Esse é o meu testemunho de vida, mano. Depois de lá, eu nunca mais fui o mesmo cara, eu nunca mais fui a mesma pessoa, eu nunca mais fui tão, tá ligado? A gente fica triste às vezes por várias coisas da vida. No mundo tereis aflições, né, mano? A própria Bíblia já fala isso. Mas assim, eu nunca mais tive aquela tristeza profunda de novo, tá ligado? E eu não pedi isso, mano, tá ligado? Eu não pedi, simplesmente eu tava num dia que eu queria acabar com tudo e o próprio Deus veio falar comigo, mano. Não foi um pastor, não foi uma moça, não foi um cara, não foi uma pessoa, não foi nada, tá ligado? Foi o próprio Deus, mano. O próprio Deus. A voz dele, tá ligado? E por isso que eu, mano, às vezes sempre vou estar falando de Deus nos vídeos, às vezes tu tá falando de natureza, a vida outdoor é bacana e tal, mas Deus, mano, não tem como, mano. Todo mundo que tem esse contato com a natureza, ele sabe que, mano, alguém criou essa parada. Tem alguém que fez tudo isso, tá ligado? E tem alguém querendo muito o seu bem. Então, talvez Deus tenha algo muito grande na minha vida pra mim não ter realmente tirado a minha vida naquele dia. E é isso que é essa mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo, porque toda semana eu quero postar um vídeo aqui. Tamo junto.